Boa noite, gente, tudo bem? Eu sou a Duda Eduarda e hoje eu tô começando mais um episódio do meu podcast, onde a gente conversa com pessoas que realmente respiram a cultura. E hoje eu trouxe uma convidada muito especial. Conheci há pouco tempo, mas já tenho um carinho enorme por ela, que é a Juliana Lorenzoni, que por acaso é minha professora de dança. Bem-vinda! Obrigada. Tô bem feliz com o convite, né? Eu acho bem legal esse projeto e eu acho muito importante poder mostrar que é possível, sim, a gente viver e respirar cultura praticamente 100% do nosso dia, assim, né? É verdade, é o sonho de muita pessoa, Sim, né? Mas às vezes dá medo de seguir por esse caminho, sim. realmente. E querendo ou não, é uma escolha, né? E aí a Uhum. gente abre mão de muitas coisas para que outras possam acontecer. Então, é um caminho possível, mas tem que ter um Uhum. pouquinho de coragem também. Verdade. E tu teve muita coragem, Muita né? coragem. A Sim, Jula tem muitos projetos incríveis. sim. Eu quero saber, primeiro de tudo, como que a dança, a cultura entrou na tua vida? Foi desde pequenininha? Mais ou menos, não muito. Minha mãe conta que sempre eu gostei de dançar. Ela disse que eu Aham. fazia ela passar vergonha, assim, de dançar na rua, né? Mas nunca foi meu sonho, na verdade, de ser professora, bailarina, trabalhar com arte. Uhum. E aí, em 2005, eu conheci a dança cigana, me encantei. E aí, isso foi virando uma sementinha que germinou e que foi acontecendo aos poucos, assim, né? Então, Aham. eu, na verdade, já tive experiências anteriores a isso no colégio, grupo de dança italiana na infância, mas nunca foi assim, ai, é isso que eu quero da vida, né? Sim. E aí, no fim, em 2005, quando eu comecei a dançar e aquele universo foi me encantando, eu fui me envolvendo e fui aos pouquinhos, né? Me permitindo viver mais como aluna e como, enfim, né, como bailarina. Uhum. E aí, em 2008, eu comecei a dar aula. E aí, a coisa foi ficando mais forte, assim, a vontade de só trabalhar com dança, de querer viver desse universo, assim, né? Uhum. E aí, nessa época, eu trabalhava numa empresa na parte fiscal e dava aula à noite ou final de semana, sábado, domingo, assim, era uma loucura. E aí, em Imagino. 2009, eu resolvi abrir o estúdio. Que E aí, legal. quando eu abri o estúdio, eu fui fazer faculdade de dança. Primeiro na UERGS, depois eu fiz a federal na URGS, né? Uhum. E aí, em 2010, eu larguei o emprego e me dediquei só para dança. Então, de 2010 Uhum. para cá, até 2025, 100% do meu trabalho, do meu tempo e da minha ocupação tá voltado à questão da cultura e desses muitos projetos que eu tenho, Que assim. legal. Mas foi assim, foi uma coisa não planejada e que o caminho se abriu e as coisas foram acontecendo Imagino. naturalmente. E É uma aí, adaptação, né? sim, Antes de começar a trabalhar com a dança, com o que tu eu trabalhava? trabalhava numa empresa chamada Na verdade, quando eu saí do colégio, meu Uhum. sonho era trabalhar com turismo. Ah, Então, a sim. primeira faculdade que eu fui fazer na vida foi turismo na Fevale. Uhum. Mas, enfim, como eu não consegui estágio, aconteceram várias coisas na vida, assim, eu acabei indo para administração. E aí eu comecei a trabalhar como secretária no shopping, Uhum. na Associação de Lojistas. Eu trabalhei muitos anos lá como secretária, depois eu fui trabalhar na De Pascoal, também com essa parte da parte de assessoria de gerência. E aí eu fui para a Formax, que era uma empresa de componente de calçado, para trabalhar na escrita fiscal. E aí eu Imagino. trabalhei nisso de São tudo áreas a totalmente ver. É. diferentes, né? E aí, quando entrou a dança, aquilo foi assim, né, me aflorando outras coisas, e daí chegou uma hora que eu não tinha mais vontade de trabalhar com essa parte fiscal, com essa parte mais Aham. burocrática. E aí foi quando eu dei esse salto, assim, do tipo, né, vou fazer essa loucura, vai dar. Eu já tinha várias alunas, o estúdio já tinha sido aberto. E aí só cresceu, assim, só me dediquei para isso. Que legal. Sim, E valeu muito a pena, né? valeu a pena. Com certeza, não me arrependo em nada, assim. Sim. Claro que às vezes a gente acaba, né, que nem eu te disse, a gente abre mão de algumas coisas, algumas estabilidades É. para viver, né, de cultura não é tão estável assim, mas que ao mesmo tempo nos dá liberdade, enfim, me faz muito mais feliz. Eu realmente penso assim desde pequenininha, sabe? Que é importante a gente trabalhar e realmente fazer o que a gente gosta e Sim, ser feliz. sim,
porque às vezes a gente tem uma estabilidade, mas nunca consegue essa alegria que a gente teria fazendo o que a gente quer realmente, né? E, por exemplo, o meu último ano de empresa era um terror, assim, porque o que eu mais queria era trabalhar com dança e ao mesmo tempo eu precisava trabalhar para ainda, né, para conseguir me sustentar da dança. E, nossa, eu sofria muito com aquilo, porque eu não queria estar lá, eu queria estar em outros espaços, mas ao mesmo tempo, né, foi um processo, assim, até conseguir fazer essa mudança completamente. E foi a melhor coisa que eu fiz. Com certeza. Sim. Mas qual tu acha que foi a parte mais difícil dessa transição para começar a trabalhar com a dança? Eu acho que foi essa questão mesmo financeira, assim, porque eu tinha uma estabilidade, né, de ter um salário certo lá no 5º dia útil. E com a dança, eu precisava, enfim, correr e fazer acontecer para ter alunas para eu poder ter o meu dinheiro, né? Sim. Então, acho que isso pesou bastante, assim, até tomar a decisão do vai ser isso. Né? Então, eu acho que essa é a parte mais difícil, assim, que às vezes a gente se apega muito mais na questão financeira. E muita gente, talvez, que poderia estar trabalhando com cultura, não larga o seu trabalho formal, assim, em função disso. Medo realmente de como que vai seguir as coisas depois disso, né? Até porque, por exemplo, na dança, né, às vezes as pessoas fazem aula durante o ano, chega final do ano, as pessoas saem de férias. Só que, enfim, a gente continua trabalhando e se organizando para isso, para manter, né, a escola aberta, as aulas acontecendo, assim. Então, eu acho que o que pega, talvez, que é mais difícil foi decidir, assim, não, vai dar, né? E a questão... E confiar. Confiar que é para ser isso. Se o caminho... Eu sempre penso que se o caminho abriu e que era para ser isso, se a gente confia e caminha, né, tem fé, as coisas acontecem, assim. Verdade. Depende também muito da nossa persistência, da nossa vontade, realmente, de fazer isso, né? E aquela coisa, as coisas não caem do céu, né? Então, essa questão de ter muitos projetos, muitos movimentos, de estar sempre fazendo 1000 coisas, também, né, faz parte do fazer artístico, mas também do processo de se manter vivendo somente de cultura, né? Sim. Sem precisar, talvez, procurar um segundo emprego. Eu também quero saber um pouquinho de como que foi a experiência de fazer a faculdade lá na URGS e na UERGS, que eu sei que é intenso também as aulas, né? Sim. Eu comecei na UERGS porque na época que eu decidi, quando eu comecei a dar aula em 2008, eu pensei, bom, se eu vou dar aula eu preciso me profissionalizar. E na época não existia cursos de formação em dança cigana, em dança, né, dança oriental, dança do ventre até tinha. Daí eu resolvi fazer a faculdade de dança. Então, na URGS eu não passei no primeiro vestibular, que foi 2009, mas passei em 2010 na UERGS. Então, eu ia para Montenegro praticamente todos os dias. E a aula terminava à tarde. E foi bem bom, assim, para mim. Foi essa primeira experiência na UERGS em Montenegro foi onde abriu a minha mente. Porque de 2005 até 2010, eu vivia e respirava o meu universo, que era a dança cigana. Né? Então, para mim, o universo da dança era aquilo. Eu tinha outras experiências, outros contatos, mas a gente acaba ficando assim. Quando eu fui para a universidade, parece que abriu a minha mente, assim, expandiu, de ver que existia outras possibilidades, ou trazer outras ferramentas para dentro daquela metodologia, daquele estilo de dança que eu fazia. Então, eu comecei a ver outras coisas mais do contemporâneo, do balé, e aí eu pensando, isso dá pra, né, a gente fazer na nossa dança, isso dá. E aí foi me trazendo outras experiências, assim, eu acredito que a minha dança cresceu muito depois que eu fui pra universidade. Que legal. E aí, em 2011... eu resolvi tentar fazer a URGS de novo, porque era muito mais confortável ir para Porto do que ir para Montenegro. E em 2012 eu fiz o vestibular e passei. Então, eu consegui ter outras experiências, porque a universidade estadual, ela é muito voltada para o contemporâneo, e para essas experiências mais da dança contemporânea. E a URGS me trouxe outras experiências do folclore, das danças tradicionais gaúchas, de danças populares e até mesmo outros professores, que daí eu consegui ter outras experiências e que foi muito legal, assim. Então, uma coisa que as pessoas acham, né, eu vou fazer faculdade de dança para aprender a dançar, não vai. Não vai. Não vai. A gente ganha ferramentas para trabalhar. Como é uma licenciatura, tu aprende muita coisa de metodologia, ou até mesmo dentro das técnicas que a gente experiencia no corpo, tu vai agregando muito no teu trabalho, na tua dança, depois nas aulas, né? Sim, então, são experiências que eu acho que super valeu a pena
eu ter feito, assim, e faria de novo se eu não tivesse feito, porque me trouxe muita visão diferente da dança, e talvez se eu tivesse ficado só naquele universo, eu ainda estaria, talvez, desenvolvendo uma coisa mais simples dentro da dança cigana, assim, né? Isso é muito interessante mesmo, porque a gente mora num lugar que ele é muito diversificado. A gente tem aqui a cultura forte do Rio Grande do Sul, a gente tem o samba, a gente tem tantas outras também ritmos de músicas, e acaba que tudo isso influencia para a formação de cada um deles, né? E querendo ou não, a gente pode, às vezes, aproveitar uma técnica e trazer algumas coisas que tem ali para dentro da nossa técnica, ou para, né, uma visão de como fazer e trazer para dentro da nossa dança. E eu acho que isso a universidade nos permite, além de pensar a pesquisa, né? Por exemplo, a gente aprende muito essa questão, que nem na dança cigana, a gente acaba tendo que pesquisar muita história, geografia, para entender as danças, a diversidade das danças, até mesmo o Brasil, né? Tem agora com um novo projeto que eu tô, que daí a gente, né, tá pesquisando outras coisas. E aí, a universidade te dá essas ferramentas para trazer, para que tu possa incrementar, né? Não só em ferramentas de metodologia e didática, mas também essas outras de pesquisa, né? Sim. Então, para mim foi super importante, foi um marco, assim, na minha vida. Eu imagino, muito legal mesmo. É muita experiência, né? Sim, é muitas camadas, assim, de experiência que a gente pode ter e aproveitar dentro, ainda mais de uma URGS, que tu consegue conviver com outros cursos, com outras possibilidades que a universidade te oferece, assim. Então, para mim foi super válido. Que bom. Sim. E agora falando das aulas mesmo, eu comecei faz pouquinho tempo a fazer aula com ela e fiquei muito feliz de conhecer tanta história que tu tem, Mi, porque não é pouca coisa. Mas é muito legal, gente. A dança cigana, ela me reconectou comigo mesma, ela te dá uma autoestima melhor, né? E isso faz bem pouquinho tempo que eu já comecei e eu tô me sentindo assim. E eu acho que ela realmente faz isso na vida das pessoas, né? Sim. Sabe que é que nem eu digo, a dança que eu ensino, ela não é terapia, mas ela é terapêutica. Com certeza. Então, eu não trabalho a parte terapêutica da dança, mas acaba sendo, né? Porque é hobby para as pessoas. E é bem como tu disse, às vezes eu olho fotos das mulheres que entraram, sei lá, 10 anos atrás no estúdio, e a gente olha fotos agora, as pessoas estão muito melhores, estão muito mais felizes, essa questão de ter o grupo, não é só a questão da sua autoestima, mas também às vezes de se reconectar e de ver outras pessoas que estão na mesma vibe, na mesma procura por um bem-estar, assim. Então eu acho que a dança tem muito esse poder, mesmo que seja sutil e que a gente não perceba. Ele vai assim, né, desde quem tá começando agora, que nem tu, quanto quem já dança há um tempão, assim. Tem turmas que as meninas se arrumam, vêm todas arrumadas pra aula, com figurino completo. Isso é muito bom, porque daí a gente se sente mais bonita, se sente mais feliz. Verdade. E isso reflete na vida também, né? Quando vai chegando o dia da aula, eu já começo a ficar empolgada que amanhã, por exemplo, vai ter aula, que eu já vou me arrumar, vou ir dançar. Vou conversar com as gurias também, que são muito queridas, né? E tem toda a questão, mesmo que a gente não se arrume 100% pra aula, mas tem toda a questão de botar flor no cabelo, que nem tu botou hoje, de botar saias são bonitas, os lenços. Então a gente entra num outro universo, principalmente o universo feminino, que às vezes no dia a dia a gente acaba deixando de lado, né? É verdade. E hoje tu dá aula para todas as idades? Todas as idades. Na verdade, eu tenho uma turma infantil, que tem meninas que elas estão comigo desde os 8 anos, agora elas estão fazendo, acho que 10 ou 11, estão por aí. Aí tem salto ali para umas mulheres de 20 e poucos, até 70 e alguma coisa. Que legal. Sim. E aí, normalmente, as únicas que eu divido são as crianças, porque a aula delas é uma outra pegada, assim, né? Mas a partir de 15 até os 80, todo mundo junto, assim, na mesma turma. E que amor que são as crianças. Meu Deus, eu fiquei apaixonada quando eu vi no festival. Sim, elas são umas fofas e elas pegam super fácil e elas são super empolgadas, assim. Tem uma facilidade, né? Sim, o ano passado eu propus para elas escolherem para fazer solos de países diferentes onde tem a dança cigana. Então, uma escolheu a Turquia, uma escolheu a Índia, outra escolheu o Brasil. Então a gente fez várias danças e elas super topam tudo e pegam mais fácil do que as adultas normalmente, né? Queridas. Sim.
Então, há pouco tempo atrás, teve o Festival Coletivo de Dança Cigana, que é organizado por ela e que foi muito legal. Eu tive a experiência de a primeira vez assistir e é muito bonito, muitas coreografias, dá pra ver o preparo do pessoal também, né? O coletivo, então, voltando um pouco antes do festival, né? O coletivo foi um projeto, o coletivo Dança Cigana Brasil foi um projeto que surgiu na pandemia. Porque quando deu a pandemia, que parou tudo, assim, que né, não podia ter aula presencial, a gente ficou um pouco assim, tá, e agora o que que vai ser? E aí eu tive essa ideia de criar um coletivo, e a gente, durante 7 meses, eu reuni professores do Brasil inteiro, e uma vez por semana a gente dava aula online pelo Facebook para quem quisesse assistir, assim, de graça. E aí, o primeiro ano, então, 2020, aconteceu isso. Aí, como no final de 2020 as coisas foram flexibilizando, já podia se encontrar, as pessoas já estavam mais adaptadas para o online, a gente resolveu fazer o festival online. Então, a gente fez 2 anos, 2021 e 2022, o festival foi 100% online. Então, gente do Brasil inteiro mandando vídeo. E aí, a partir de 2023, a gente fez ele presencial, híbrido, né? Todos os anos é híbrido. E aí, ele é um festival que reúne gente que gosta e que, enfim, estuda e tá nesse universo da dança cigana, dos seus mais diversos estilos, né? E aí, como o coletivo surgiu com essa proposta de pesquisa, de mostrar que a dança tinha essa diversidade, então a gente tem dentro do festival toda essa separação por categoria. Até porque quando eu comecei a participar de festival de dança, e a gente participa também todo ano, a gente às vezes vai para os festivais, que nem aqui no Novo Hamburgo tem o Dançando, lá em Sapiranga tem o Move, e são festivais que não são da nossa dança. Então a gente acaba sendo avaliada por profissionais do balé, do contemporâneo, do street, de outras danças, que às vezes não entende a nossa dança, não consegue avaliar de uma maneira tão precisa, e acaba ficando um linda parabéns, né? Ai, que coloridas. E aí isso acontecia bastante, assim. Então, a ideia de ter um festival com júri especializado, que consiga dar um feedback do que tá bom, do que não tá bom, do que pode melhorar, do que foi top, isso faz com que a dança também cresça e que as pessoas que trabalham, né, as professoras e as bailarinas, queiram estudar mais esse tipo de dança. Então, o festival vem com esse intuito também de fazer com que as pessoas, além de ter um espaço específico para a gente dançar dança cigana, que as pessoas possam também ser motivadas a partir de uma boa avaliação a continuar estudando e pesquisando as danças, né? Então, tem bastante coisa além de ser só um festival, assim, para a gente se apresentar. Tem também esse intuito de fazer com que as pessoas realmente pesquisem e queiram se aprofundar cada vez mais nos diversos estilos da dança cigana, né? Que legal! Além de unir a comunidade da dança, que às vezes é meio dispersa, assim. Sim, é muito interessante isso, né? O festival foi lindo. Muitos estilos também que eu não conhecia da variação da dança cigana. E é muito legal. No próximo ano vocês têm que assistir também. Vai ser bem lindo. Ainda não temos data, mas assim que tiver... Ela vai divulgar e eu vou divulgar pra vocês também. Daí tu faz uma cobertura, que esse ano ficou lindo o vídeo que tu fez, eu amei. Obrigada. Mas deve ser também muito difícil organizar um festival que é tão bonito, né? Muitos detalhes. É bem trabalhoso, na verdade não chega a ser difícil a palavra, mas é trabalhoso, porque é muita coisa pra pensar. Muitos detalhes. Aí tem as meninas do estúdio, que são alunas, que são voluntárias, que acabam me ajudando. E aí a gente acabo conseguindo demandar, assim, várias tarefas, porque tem que ter gente nos camarins, tem que ter gente na cabine de som. Tenho todo o pré das inscrições, que daí, né, tem a Tati, que é uma das meninas que me ajuda a fazer o recebimento das inscrições, os feedbacks, então é bastante trabalho, assim, olha, quem vai dançar é tipo, dança, vai lá, depois vai pra casa. A gente tem bastante coisa pra pensar, assim. Então... E todo ano acontece ali no teatro de Novo Todo ano, sim. Na verdade, como a gente disse, os 2 primeiros anos, esse ano foi o 5º ano do festival, os 2 primeiros foi só online. E aí 2023, 2024 e esse ano foi no Centro de Cultura aqui em Novo Hamburgo, né? Que daí teve a parte online, que a gente faz o recebimento dos vídeos e faz pelo YouTube. E aí a parte presencial, que é aqui, porque eu sou apaixonada por esse palco, eu adoro o palco do nosso Centro de Cultura.
porque ele é muito aconchegante, tanto pra dançar quanto pra assistir, né? Uhum. Então, sempre que a gente puder, enquanto a gente puder, a gente vai fazendo ali. Foi a primeira vez que eu fui ali no Centro de Cultura. Achei muito legal mesmo o espaço. Bem diferente, assim, dos teatros que eu já tô acostumada, né? Sim. Ele é bem... Eu acho ele muito gostoso. E que nem nosso espetáculo do anual também sempre é ali. Então, tu vai dançar ali esse ano. Tá E aí... bom. E aí, eu acho bom os camarins. A dinâmica do teatro é muito legal, né? Sim, Então, funciona super bem, assim. E outra coisa também que eu adorei no festival foi as banquinhas, que dá Sim. vontade de levar tudo, né? Tem muita gente que trabalha como aquela coisa, a cultura, ela é uma engrenagem, né? Se a gente for pra pensar, porque tem as costureiras que fazem os nossos figurinos, tem o pessoal que trabalha com iluminação, quem trabalha com foto, quem trabalha com vídeo, quem trabalha com acessório, então a coisa vai se costurando, assim, uma grande trama, né? Então, a ideia de ter as banquinhas é justamente isso, porque às vezes a gente só vai ter acesso ou se na escola tem alguma coisa para vender, ou se, né, a gente traz as lojas que são especializadas no nosso estilo para trazer. Então, a ideia de ter no coletivo cada vez mais bancas e pessoal trazendo os acessórios, porque é muito mais encantador tu ver, tu experimentar e comprar, do que tu olhar na internet, ai, que bonito, vou levar, né? E é muito específico também o traje, né? Sim. Então, a maioria tu só encontra por internet ou sob encomenda com alguma costureira. Sim. Então, realmente, essa experiência de pegar na mão, já dá vontade de levar um de cada. Sim. E é bom porque é bem isso, às vezes... Tu tá afim de comprar uma coisa, não acha, mas ali tem, assim, né? Então tem lenço, tem flor, tem biju. E é muito diversificado e bem pensado também, cada banquinha, né? Sim. A ideia é a gente ter várias coisas diferentes, assim, né? Eu vi até que a tua mãe também faz trabalho em crochê, né? Não, minha mãe não. A mãe da Lucy faz trabalho em crochê. Minha mãe tava vendendo as flores e os lenços da Adélia. Quem faz os crochês é a Adélia. Que é uma das colegas. Daí a minha mãe ajuda a fazer. Minha mãe tá sempre lá, dando algum apoio, assim. Sim, que legal. Sim. Seja na parte de dar um help em figurino ou de ajudar a ficar nas banquinhas quando tem, assim. E ela sempre foi bem envolvida também quando tu iniciou essa jornada na dança? Sim, na verdade a mãe, no início, ela até me perguntou assim, tipo, se eu tinha certeza do que eu tava fazendo, de largar tudo e, né, trabalhar com dança, mas depois ela viu que a coisa aconteceu, assim, então, desde o início, desde que eu abri o estúdio, ela sempre esteve do meu lado, assim, me apoiando nas decisões, assim, né? Que legal, né? É muito importante o apoio da família. Eu também conto com os meus pais sempre em cada aventura que eu decido que eu vou fazer. Por exemplo, aqui no podcast, meu pai que grava pra mim também me acompanha nessas ideias. Sim. É porque eu acho que a família é a base, né? Então, se a gente tem esse suporte, fica muito mais fácil da gente voar do que se a gente não tem, eu tenho que, né, tá lutando ainda com isso, assim. Então, nossa, minha mãe é meu braço direito, esquerdo, meu quebra-galho. Às vezes eu digo, ai, mãe, preciso, tive uma ideia, preciso fazer uma coisa. E daí ela vai lá e me ajuda a pensar, a resolver, a fazer as coisas, assim. Então, sem ela ia ser bem mais difícil. Com certeza, dá um up, assim, né? Dá uma vontade maior de fazer todas essas atividades. E também eu sei que esse ano vai ter em novembro, né, o espetáculo do estúdio. E o preparativo ele já começa desde antes, né? Desde o início, em escolher as coreografias, em montar elas também, que deve ser bem complicado, né? Depois de um tempo a gente vai tendo facilidade, assim, né? No início é um pouco mais difícil, mas agora já é mais tranquilo. Normalmente o preparativo para o espetáculo começa no início do ano, assim. Então, em março, ali que termina as férias, entre aspas, né? Porque muita gente sai de férias, daí depois do carnaval a galera volta valendo. Daí eu começo a decidir se coreografias que a gente dançou ano passado, que foram estreias, se a gente mantém, coreografias que vão ser feitas novas. Já pensando dentro da temática do que eu quero trazer no espetáculo, né? Então, no final do ano passado, quando terminou o espetáculo da ancestralidade, eu já sabia o tema do espetáculo desse ano, que eu já tinha tido essa ideia. E aí eu comecei essa coreografia vai ficar bom nesse espetáculo. Essa aqui, vou montar aquela outra. Daí eu começo a planejar para que a gente possa, até setembro, mais ou menos, estar com tudo pronto, para daí só ensaiar para novembro apresentar.
Sim. Sim. E vai ser aberto ao público para quem quiser assistir? Sim, normalmente o espetáculo a gente vende ingresso, daí quem quiser assistir é só comprar com as bailarinas ou na escola, e aí vai nos assistir bem lindas. Então estão convidados a irem lá assistir. Vai É ser muito 28 bonito. de novembro esse ano. 28 de novembro. Isso. A gente normalmente começa a venda um mês e meio antes, assim, para todo mundo poder se organizar. E aí logo eu também já lanço o cartaz pro pessoal já ir reservando a data. Daí, quem quiser nos assistir. Sempre o pessoal... É engraçado porque muitas vezes as pessoas vão achando que vai ser uma mostra de dança, tipo coletivo. Sim. Que é uma dança atrás da outra. E normalmente o espetáculo ele é pensado para ter um tema. E esse tema ser costurado com algumas coisas, assim, para que as danças não fiquem soltas, né? Que legal. Então todo mundo acaba se surpreendendo. Quem vai a primeira vez acaba se surpreendendo com essa dinâmica que não é só uma dança atrás da outra, assim. Sim, é realmente um espetáculo. É um espetáculo. Né? Sim. Com certeza, muito bem daí trabalhado. quem quiser assistir, é só comprar ingresso com a Dude. Isso aí. E aí, né, vamos assistir dia 28 de novembro. Também tem uma coisa que eu vi no teu Instagram que eu fiquei muito curiosa, que é o Bora Pro Mundo. Sim, que é outro projeto. Outro uma pessoa projeto. cheia de projetos, né? Mas o Bora Pro Mundo, então, ele resgata um pouco o que eu te disse lá no início, né? Que eu, antes de pensar em trabalhar com dança, administração, qualquer coisa, a minha primeira faculdade foi o turismo. E aí, enfim, eu tive que trancar, a vida foi indo para outros rumos, me encontrei com a dança e por causa da dança eu voltei a viajar. Sim. Então eu comecei a fazer viagens de estudo para fora do país, até porque às vezes as técnicas da dança cigana a gente não encontrava aqui. Então em 2016 eu viajei, fui para a festa da Santa Sara, que é uma das padroeiras do povo cigano na França. E aí todo mundo começava, mas tu podia me levar junto, a próxima vez que tu viajar avisa, quero ir junto, quero ir junto, quero ir junto. E aí surgiu que em 2019 eu resolvi começar a planejar isso. Né? Só que daí veio a pandemia, os planos ficaram meio de ladinho. E aí em 2022 a gente fez um primeiro Bora, que na época não chamava Bora ainda, que é um projeto de levar principalmente mulheres para viajar para lugares que não são tão usuais ou lugares que tenham esse foco voltado para dança, né? Sim. Então a primeira viagem foi para a Turquia em 2022 com um grupo pequeno, daí em 2023 a gente foi Foi 2023? Não, 24. A gente foi pro Marrocos com um grupo que começou pequeno e quando viu o grupo super ficou grande. Daí esse ano a gente foi de novo pro Marrocos. E aí a ideia ia sair uma viagem pra Turquia, mas vou deixar pro ano que vem. Então são vários projetos. Daí a ideia é fazer, quem quisesse, sou sozinha, meu marido não gosta de viajar. Ou até casais, assim, né, que queiram viajar. Aí a gente organiza, faz os grupos de excursão e vai pra ter uma viagem voltada bem para a questão cultural. Sim. Né? Então, eu normalmente tento montar roteiros que não seja aquele roteiro padrão, tipo, aquele roteiro assim que todo mundo faz. Turístico, né? Então eu tento buscar experiências, coisas diferentes pra gente fazer pra realmente sentir a vibe do país que a gente vai ir, né? Sim. Então, o Bora Pro Mundo nasceu disso, assim, nessa vontade que as pessoas tinham de viajar e que às vezes não têm coragem ou não têm tempo para organizar, para fazer as coisas. Então a ideia é eu organizo tudo, as pessoas só vão, se divertem e voltam com experiências felizes. Sim. E Marrocos é muito lindo, né? Sim. Muito bonito. E tu sabe que o Marrocos é bem interessante porque as pessoas às vezes acham que o Marrocos é só areia, só deserto. Né? E aí, quando a gente faz o tour, por exemplo, a gente consegue ver toda a parte do litoral, toda a parte do norte do país, que é mais verde, e a parte do deserto, que é bem diferente. É uma mistura de cultura árabe com cultura local, assim, então é muito lindo. Mesma coisa a Turquia. A Turquia é maravilhosa também, então também é cheia de contrastes, né? E aí me encanta essa parte de pensar a cultura e agregar a questão das viagens junto também. Verdade. É muito importante também a gente estar sempre buscando em outros lugares, às vezes, trazer conhecimento para nós, né? Sim. E eu acho que viajar é uma coisa, assim, que ninguém tira da gente a experiência, sabe? Que daí, às vezes, as pessoas, mas eu não vou ir porque custa muito, porque... Mas, às vezes, a experiência que tu tem naquele período vale pelo resto, sei lá, né, da tua vida, um tempo que ninguém vai te tirar, né? Depois tu esquece quanto tu pagou a viagem, mas a experiência fica. Ainda mais se a gente consegue se colocar nesse lugar de ver uma cultura que não é a nossa,
a partir de um olhar mais amoroso, um olhar que a gente se permita viver aquilo sem julgar, né? Porque muitas vezes a cultura é bem diferente da nossa, mas a gente se permitir, a gente consegue ter uma experiência muito legal, assim. E para ano que vem, então, já estão planejando ir para Turquia. E para o Marrocos de novo. E para o Marrocos também. Sim, a gente vai, já tá saindo um grupo, a gente já tá montando, já tá em andamento um grupo para o Marrocos em janeiro de 2026 e para a Turquia em maio de 2026. Vai sair 2 grupos ano que vem. Daí quem quiser ir pra Turquia, ou quem quiser ir pro Marrocos, ou quem quiser ir pros dois. Com certeza vale muito a pena. Sim. Ainda mais que vai acompanhado também de uma companhia boa, de muitas risadas. Sim. E vai conhecer realmente lugares bem diferentes. E eu acompanho todos os grupos, então não precisa pensar, mas não falo árabe, não falo turco, tenho medo de viajar, né? Então, com certeza eu vou estar ali pra dar o suporte no que precisar, assim, tanto no anterior, antes da viagem, quanto durante a viagem também. E como é que é fazer esse intercâmbio de uma língua totalmente diferente, né, da nossa? É tranquilo? Normalmente os países, tipo o Marrocos e a Turquia, são países, ou até mesmo a Espanha, que a gente foi também em 2024, são países que normalmente eles recebem muitos turistas. Então, claro que eu não falo turco, falo umas palavrinhas assim, né? Porque na pandemia eu fui fazer aula de turco, fui fazer aula de árabe, tinha que ocupar meu tempo. E aí eu também falo um pouquinho coisa, assim, algumas palavras de árabe, não muita coisa, porque eu já esqueci. Mas a gente acaba se comunicando muito fácil em inglês, né? Ai, que bom. Então, inglês é uma coisa que é bem tranquila, assim, em espanhol, enfim, né? Então, tendo o inglês, eu acho que é tranquilo de se comunicar. E as pessoas, elas tentam se comunicar, se fazer entender, assim. Então, é bem tranquilo. E eles são mais receptivos lá também, né? Sim, porque é muito turista, assim, que passa de muitos lugares diferentes, né? Então, eles já têm essa hospitalidade, tanto Marrocos quanto Turquia, essa hospitalidade nata, assim. Então, é bem tranquilo. Sim. E eu vi também agora, faz pouco tempo no teu Instagram. Nesse eu vi também, vai longe a história, né? Cada semana é um projeto novo. Daqui a pouco, semana que vem, eu já volto pra contar o que Mas também tem o grupo de dança mosaico, né? Sim, então, o que acontece? Com essa minha ida pro Marrocos, porque tudo começa antes, na verdade, né? Em 2023, 2024 a gente foi, mas eu já tinha a ideia de 2023 fazer o grupo, daí comecei a pesquisar pra organizar e tal. E aí você sabe que quando a gente fala perto do celular, o Instagram escuta. Sim. Né? E aí começa a aparecer vários perfis, assim. E aí apareceu o perfil de um festival folclórico lá em Tanger, que é uma cidade no Marrocos. E aí eu segui o perfil, enfim. E aí esse ano eu entrei em contato com eles para ver como é que funcionava, porque é um festival parecido com o Festival de Nova Petrópolis aqui, que é um festival de folclore, mas lá é de nações, então são países que são representados, né? E aí eles falaram, tu pode mandar o portfólio, a gente analisa, e aí a gente, enfim, vê se o grupo passa ou não passa, né? Só que daí tem que ser dança brasileira. E eu sempre, quando eu entrei na faculdade, isso era uma coisa que eu pensava, assim, queria estudar mais e me dedicar para as danças brasileiras. E aí eu resolvi encarar essa empreitada esse ano e convidei algumas alunas pra gente se focar e se dedicar e propus para elas a gente criar um grupo a par do estúdio, né? Então, ao invés de eu criar uma companhia Juliana Lorenzoni, que todo mundo me conhece pela dança cigana, eu resolvi criar uma companhia que fosse voltada para as danças brasileiras. E estudar as danças brasileiras, só que a gente é uma companhia pequena e que são só de mulheres. Então, a pesquisa foi indo toda em pensar danças brasileiras que a gente pudesse dançar só mulheres, que não precisasse, por enquanto, dos homens, porque ainda não temos meninos na companhia, né? Quem sabe no futuro, né? E aí o nosso grupo foi selecionado para dançar lá no Marrocos. A gente mandou alguns vídeos, algumas coisas, e eles aprovaram a nossa dança. E aí a gente foi convidada, então, a representar o Brasil no Marrocos. Imagina, né? que chiqueza! Sim, daí então a gente tá preparando 4 danças, né? A proposta é um espetáculo de 15 minutos. Então a gente tá preparando um carimbó para representar o Pará.
uma roda de samba, né? Em vez de fazer samba de passista, a gente vai fazer uma coisa um pouco mais raiz, assim. Sim. Um forró misturado com dança cigana, porque tinha que levar uma cigana junto. Com certeza. E aí a gente fez para representar as mulheres aqui, né, da região sul do Rio Grande do Sul, uma chacareira, que apesar de não ser uma dança brasileira, de ser uma dança mais argentina, dentro desse universo das danças é uma das únicas que a gente ainda consegue dançar sem par, né? Porque quase todas as outras danças gaúchas mais tradicionais, elas têm a dança de par com os homens, né? Então, a gente vai agora, dia 27 de outubro, representar o Brasil. E aí, como a gente tinha sido selecionada para esse festival em Tanger, que é uma cidade que é na divisa, se a gente olhar o mapa, assim, quando a gente estuda na escola o Estreito de Gibraltar, que separa a África da Europa, essa cidade é a cidade que faz essa divisa, assim, né? Então é bem legal. E aí a gente foi convidada para um festival numa cidade do lado, também chamada Larache, para ir uns dias antes e dançar também nesse outro festival. Que legal. Então, aí agora, daí surgiu essa companhia de danças folclóricas Mosaico, que é um projeto que eu pretendo agora, depois que a gente voltar da viagem, continuar dando seguimento de ter um horário de aula para danças brasileiras, enfim, a gente fazer outras coisas além da cigana e do ventre e do tribal que já tem na escola. Sim. Mas que legal, muito lindo isso, viu? Isso é resultado de muito trabalho, dedicação e estudo, né? Sim, e sempre foi um sonho trabalhar com as danças folclóricas brasileiras. Na universidade eu tive algumas experiências com relação a isso. Só que às vezes é isso, às vezes a dança cigana é um universo tão grande que ou tu te foca numa ou na outra, né? E agora como a dança cigana, enfim, eu continuo sempre estudando, mas já é um pouco mais tranquila, assim, então resolvi me jogar nesse outro universo das danças brasileiras e as meninas toparam em ir junto, assim. Então a gente vai representar o Brasil no Marrocos e que seja o primeiro de muitos festivais, né? Com certeza vai ser. E daí a gente foi convidada, a gente passou também na seleção para dançar em Nova Prata, no Festival de Folclore de Nova Prata, na Feira Gastronômica que tem. E vamos dançar agora também em Sapiranga, no Festival de Danças Populares e Folclóricas. A gente já tá começando a botar a companhia na estrada. É uma jornada que começa com um pensamento e já vai se sentindo. Sim, eu legítimo tive uma ideia, que eu acho que é uma das coisas que eu mais falo no estúdio. E aí sempre tem alguém que bora, e daí então, né, vai surgindo um monte de projetos, né? Daí surge o estúdio, surge o Bora, surge a companhia Mosaico. Daqui a pouco surge alguma coisa. Por enquanto nada novo, né? Pra semana que vem, mas vai que, né? E também tem o sorteio, né, que pra ajudar as meninas a fazerem essa viagem. Eu já garanti o meu, a premiação tá muito legal. Sim, a gente lá no festival, eles funcionam assim, eles nos dão a parte de transporte, de alimentação, só que a ida pra lá, né, por exemplo, a passagem aérea e uma parte mínima da hospedagem a gente tem que pagar. Então a gente tá fazendo a rifa pra poder minimizar um pouco desses custos de quem vai dançar lá, né? Então a gente tá procurando patrocínio, se alguém quiser patrocinar a gente tá precisando de uniforme, então a gente tá fazendo todo esse movimento. Aí além da rifa a gente vai fazer um cachorro quente e vai ter uns aulões online comigo e mais 2 professoras de dança cigana que vão ser também com um valor baixinho, para que a galera venha para ajudar a gente a fazer esse movimento. Que legal. Sim. Me passa as datas que eu divulgo tudo. Tá muito legal mesmo. As aulas delas são incríveis, vocês vão gostar. Obrigada. Mas então tá, a gente já tá chegando no final do nosso podcast. Eu tenho certeza que teria muito mais história para contar. Tem muita coisa. Mas eu queria saber de ti um sonho que tu ainda deseja realizar através da cultura. Eu acho, enfim, né, não sei te dizer agora, assim, mas eu acho que esse da gente poder participar, representar, levar a dança para fora do país, tá sendo um sonho muito lindo, assim, que eu acho que, né, quando ele concretizar, que a gente estiver lá, talvez vai ser um sonho que eu nem imaginei e que talvez era bem isso, uma sementinha que vai poder acontecer agora. Começa pequenininho e já faz parte de nós também, né? Vira um sonho realmente da gente. Eu acho que, pra mim, assim, eu sou muito feliz de poder realizar muitas coisas que eu já realizei, ou das coisas que eu já conquistei através da dança, sabe? Então, pra mim, poder viver disso era um sonho, talvez, da Juliana lá, de 2005, né? De 20 e poucos anos, e que agora, quase 20 anos depois,
né, posso dizer que realmente, assim, a coisa fluiu, aconteceu. E aí eu acho que é isso, esse reconhecimento não só aqui na cidade, mas no país e em outros lugares, está sendo um sonho que Com vai se certeza. realizar e que vai ser muito lindo, Que assim. lindo mesmo. Dá pra ver, tô falando cheio de brilho nos olhos. Sim, porque eu tô bem feliz. Muito legal. Sim. Eu queria que tu deixasse um recado para as pessoas que também querem trabalhar com a cultura, mas têm medo de dar esse primeiro passo. Sim. Eu acho que é como eu disse, assim, essa questão de confiar, sabe? Se é uma coisa que tu quer mesmo, tem que confiar que vai dar certo. Não dá pra ter assim, ai, mas e se? Sabe? A gente tem que meter o peito, assim, caminhar, fazer acontecer, que dá certo. Mas, claro, nada cai do céu, ninguém bate na nossa porta, assim, ai, que linda, né? Mas eu acho que se a vontade e o talento e o querer é grande, a gente consegue fazer acontecer. Então, eu acho que é se jogar e ter fé e ter certeza de que é isso que eu quero. Às vezes vai ter dias bons, dias ruins, como qualquer outra profissão, mas é possível. Eu acho que Com certeza. acreditar que é possível é o primeiro passo, assim, independente do que os outros te falem, independente do que os outros digam, ai, mas e se tu trabalhasse, se... Não, tipo, eu quero isso, e aí a gente caminha, e é que nem eu sempre digo, a gente começa a caminhar, as portas vão se abrindo, os caminhos vão aparecendo e a coisa acontece, assim. Então é muito possível trabalhar com a dança, mas tem que, com a dança ou com a cultura em si, mas tem que querer. É. Porque na primeira dificuldade, se a gente esmorece, assim, daí fica mais difícil, né? Então a gente tem que ter aquela certeza, não, é isso que eu quero, e fazer acontecer, porque é possível, sim. Que lindo. Só querer. Com certeza. Eu quero que tu deixe as redes sociais na tua e do estúdio para o pessoal acompanhar mais o teu trabalho também. Então no Insta, eu uso mais o Insta do que o Face hoje em dia. Eu até tenho o Facebook, mas eu quase, às vezes eu esqueço de olhar. Então no Instagram tá como Juliana Lorenzoni, que é @JuLorenzoni, _ Ju _ Lorenzoni. Daí tem o estúdio, que é @estúdio Juliana Lorenzoni. Aí tem o Bora, que é Bora pro Mundo JL, né? E aí tem agora o novo Instagram do Mosaico, quem quiser acompanhar a nossa aventura no Marrocos, tá como Mosaico Companhia de Danças Folclóricas. Um monte de Instagram, e daí tem o Instagram do coletivo, se quiserem seguir. Tem um monte. A lista vai grande, mais. Assim, ó, depois da edição. E que essa lista continue crescendo cada vez mais. Cada projeto novo surge um Instagram novo, né? E aí, o meu trabalho tem muito dos vídeos de espetáculo e coisa no YouTube. Aí, se procurar lá o canal Juliana Lorenzoni, daí tem os vídeos dos espetáculos, das nossas participações em eventos também. Muito obrigada pela tua participação. É uma história muito linda e inspiradora. Espero que o pessoal também se inspire para vir aqui, para contar a sua história, para iniciar essa história e para daqui a uns anos estar aqui também contando como é que foi. E muito obrigada a todos que assistiram. Eu espero vocês assistindo os próximos episódios também, que são a cada 15 dias no meu Facebook, no meu Instagram, YouTube. E vocês estão mais que convidados para falar a pauta que vocês querem ver aqui no próximo episódio e também para vir aqui contar a tua história. Muito obrigada e fiquem com Deus!